Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Amém. O grupo está fazendo quantos anos? 10. 10 anos? Nós somos uma comunidade, de Varginha, que se chama Aliança Shaddai. E a gente nasceu no mesmo ano, né? Nós também fizemos 10 anos esse ano. Que bênção pra gente estar aqui. E parabéns pro grupo de vocês. Deus possa abençoar muito. Você possa abrir a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta a mão. Bastante gente. Lá no grupo, quando eu falo quem trouxe a Bíblia, tem uma. Mas a gente vai mudar isso. Abre sua Bíblia em Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 11. Josué capítulo 24, versículo 11. Muita calma nesta hora. Muita calma. Nós iremos encontrar onde está Josué. Não é um livro que nós lemos sempre, né? Já achou? Josué, capítulo 24, versículo 11. Todo mundo achou? Ainda não, ainda não. Quem ainda mais, quem ainda mais? Está no Antigo Testamento, está bem para trás. Isso. Está no Antigo Testamento, é do meio para trás. Achou? Para segurar a neném também foi complicado, hein? 24, versículo 11. Todo mundo encontrou? Sim. Ainda não. Achou. Vamos lá. Atravessaste do Jordão e chegaste a Jericó. Mas os habitantes desta cidade, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus combateram contra vós. Eu, porém, entreguei-os em vossas mãos. Enviei à vossa frente vespões que expulsaram diante de vós os 2 reis dos amorreus. E isso não com tua espada nem com teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes, e cujos frutos comeis. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Contudo, se vos aborrece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses estranhos, se aos deuses que se pregam aí fora. Escolhei hoje a quem quereis servir.
Quanto a mim e a minha casa e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Esse é o tema, né, do aniversário de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu rezava, pedia para Deus, falava: Deus, me ilumina, que eu vou pregar já para um povo de grupo de oração, para um povo acostumado aos pés do teu altar, aos pés do teu sacrário, um povo acostumado à vida de oração. Então eu vou dizer o que para eles? Vou dizer assim: escolhei agora a quem quereis servir. Mas não parece já óbvio ou estampada a escolha de cada um de nós? Ora, vestimos até camiseta, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala: Deus, mas então o que queres? O que o Senhor tem para dizer para esse povo de Deus neste aniversário de 10 anos? E enquanto eu rezava, ou melhor, durante a oração, eu fiz um silêncio. E Deus falava para mim assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Ele me levava a refletir sobre como nós temos sido em nossas casas. E o Senhor me perguntava: se eu e minha casa serviremos ao Senhor, aonde estão os pais que são tementes a Deus dentro de suas casas? Aonde estão as mães que assumem o papel de mãe dentro de suas casas? Aonde estão os filhos que se colocam no lugar de filhos e evangelizam por serem verdadeiramente filhos dentro do seu próprio lar? Era isso que Deus colocava. Nós podemos desdobrar isso numa coisa ainda mais profunda, quando Deus diz: olha, eu te constituí pai de família, mãe de família, eu te constituí um filho, um marido, uma esposa. E o que você tem feito com isso que eu te dei? Porque se a tua casa não tem servido ao Senhor, mas somente você, e existe alguém lá dentro que não está servindo, é porque o teu testemunho ainda não alcançou aquele irmão que está afastado de Deus, aquele filho que está afastado de Deus. Hoje em dia, o mundo se perverte porque o pai não quer carregar nas costas o peso de ser pai. Qual que é a função de um pai numa casa? Para que tem um pai? Só para pôr dinheiro dentro de casa e pronto, põe dinheiro, comida e agora meus filhos que se virem? Se o pai não educa, se a mãe não educa, o filho cresce mal educado. Cresce mal educado porque a função da escola, o que muita gente acredita, né? Pega o filho, pare o filho, né? Depois que tem um filho, só preocupa em dar comida e dar dinheiro. Educação deixa que a escola educa. Deixa que a escola educa. E o que nós temos visto aí? Que o mundo tem ensinado para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquelas pessoas que caminham conosco. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer o seguinte: eu e minha casa nos colocamos em missão. Eu me coloco a serviço. Você tem se colocado a serviço de Deus dentro da sua própria casa? E a mãe se coloca a serviço de Deus quando ela pega o filho pequeno fazendo arte e lhe corrige. Nós vivemos num mundo sem limite porque os pais não dão mais limites. Os pais se omitem, simplesmente se omitem. As mulheres, as esposas, quando veem que o marido não está indo bem, está se alcoolizando, está caminhando por caminhos que não deviam, elas preferem, antes de lutar dentro da sua casa pelos seus maridos,
as nossas mulheres têm preferido levantar as mãos para o céu e chorar as mágoas para Deus. Essa história, esse livro de Josué, conta a história de um povo guerreiro. Um povo que lançava a mão da espada e conquistava a terra que Deus prometeu. E é isso que Deus tem para nós, povo de Deus. Quem conhece um pouco de Bíblia sabe muito bem que não existiu promessa que caiu do céu. Ou existiu? Alguma promessa caiu do céu? Caiu? Caiu ou não caiu? O povo está em dúvida, hein? Tem que ler mais a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, gente. Nós temos que conhecer a Bíblia. Nenhuma promessa caiu do céu. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, a história que o pessoal mais conhece, né? A história de Moisés. Quando eles foram entrar na terra prometida, foi assim? As portas foram se abrindo? Não. Para entrar na terra prometida, o povo lançou mão de espadas, lançou mão de armas e ingressou batalhando contra os inimigos. Deus nos promete muita coisa. Deus nos promete uma vida feliz. Deus nos promete uma família que serve ao Senhor. Contudo, muitas vezes, para conquistar essa promessa, a gente precisa lançar mão de armas. E você, meu irmão? Enquanto cristão, tem sido combatente? Ou tem sido aquele que... vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece. Tem aquela música do Padre Zezinho, acho Padre Zezinho, que fala muito disso, né? Fala muito da responsabilidade de cada um, da importância de cada um. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. E é isso, que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. E a graça de ser pai não é somente a graça de pôr comida em casa, não. É a graça de pegar a tua filha, de pegar o teu filho, sentar no colo, fazer dever de casa, perguntar: e aí, como é que foi o seu dia? Hoje em dia nossos pais têm feito o seguinte: pega um prato de comida, põe na mão do filho e fala: senta aí para você assistir televisão enquanto você almoça. E aí o filho cresce sem conhecer o próprio pai. O filho cresce sem conhecer o próprio pai. A mulher, ao invés de ser um poço de ternura, de amor e de carinho, sendo o suporte da casa, prefere bater. É muito mais fácil bater do que amar, não é? Se alguém nos bate no rosto, é muito mais fácil bater do que amar. Quantas vezes você foi decepcionado e atingido e machucado dentro da sua própria casa, e ao invés de amar aquele que te bateu, você descontou a raiva. Porque é muito mais fácil bater do que amar, não é? Mais uma pergunta: o que é que você tem guardado para essa pessoa que você ama? Uma coça ou um amor? O que você quer que ela receba e que ela te devolva? Uma coça ou um amor? Pode ser muito mais fácil bater do que amar, mas é muito mais proveitoso e traz muito mais felicidade amar do que bater. Digo mesmo para nós que somos filhos, como nós temos nos portado com nossos pais, como nós temos nos colocado diante de nossos pais. A gente entra dentro de casa como se nossos pais tivessem a obrigação de tudo e nós de nada. E aí, quando nossos pais ficam mais idosos, a gente fala para eles assim: não, agora eu tenho a minha vida, pai, eu não tenho que ficar aí, não dá para eu ficar aí paparicando. Tem um ditado que diz, né?
Um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não sustentam e não criam um pai. E é verdade. E é verdade. É verdade para aquele povo que não é cristão. Para nós que somos cristãos, nós sabemos bem que os nossos pais também precisam da gente. Que a gente também precisa testemunhar este Deus dentro de nossas casas. Se eu não consigo testemunhar Jesus Cristo dentro do meu lar, eu vou testemunhar para quem? Eu vou vir aqui pregar para vocês, falar de Cristo, anunciar o Cristo, se lá em casa eu sou um cavalo? É isso que Deus tem para nossas vidas, e é isso que é servir ao Senhor? Com certeza não. Servir ao Senhor é muito mais do que cuidar da minha imagem na frente do outro. Servir ao Senhor é seguir o exemplo de Maria, que na simplicidade, na oração, na sua modéstia, não apareceu em momento nenhum. Contudo, foi essencial em todas as coisas. Foi essencial em tudo. Você tem conseguido servir ao Senhor no silêncio? Na modéstia? Na humildade? Ou você precisa de holofotes para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Devemos sim vestir a camisa e anunciar por essa vestimenta que nós somos servos de Deus. Mas muito antes de nos revestir com essa vestimenta humana, com essa vestimenta física, nós devemos nos revestir de graça. Revestir de graça. E revestidos da graça de Deus, sair para anunciar o Evangelho. Fora de nossas casas e dentro de nossas casas. O teu trabalho tem sido melhor porque você está lá? Lembra do teu trabalho agora. Porque você está lá. Fala-se o nome de Deus ali? Ou você tem sido somente aquele que maldiz o teu patrão, só porque ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo? Aquele muquirana não merece nada. Aquele mão de vaca só me sacaneia. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer bem o nosso serviço e abençoar aquele que não nos faz bem. Então, seja o teu patrão bom ou ruim, você tem que abençoá-lo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você começa a ver se você tem servido mesmo a Deus. Você tem bendito as mãos por meio da qual Deus tem providenciado na sua vida? Tem abençoado essas mãos? Ser chamado exército de Deus é muito mais do que um nome de grupo de oração, é uma missão. Isso é bíblico. Na Bíblia, todo nome tem muita relação com a missão. Todo nome tem muita relação com a missão. Então tu és Pedro, então tu serás pedra. Serás chamado Emanuel, Deus conosco. Serás chamado exército de Deus. Temos marchado e combatido, porque o exército serve para combater o inimigo, estou certo? De exército o povo entende, estou certo? Estou certo. Será chamado exército de Deus. Temos combatido corajosamente, destemidamente rumo ao inimigo que nos rodeia aí fora, tentando anunciar e combater pelo reino do demônio? Ou nós temos nos omitido? Porque se tem um exército de Deus, com certeza tem um exército do demônio. Não tem um exército, nenhum exército combate sozinho, né? Deus não montaria um exército que é dele?
se não tivesse um outro exército que lutasse contra aquilo que vocês lutam? Se as vidas têm se perdido, se almas têm se perdido por causa do exército do demônio, é porque o exército de Deus não tem se colocado em ordem de batalha. Esse nome é muito mais do que um simples nome, né? É um chamado, é uma missão. Como nós temos feito aqui no nosso grupo de oração, a gente tem anunciado aqui aos redores que Deus existe, que Deus está vivo, que existe uma esperança, que existe amor, que existe graça, que existe bênção, ou a gente só se reúne aqui, dentro desse espaço, e deixa para lá, e quando eu saio daquela porta eu esqueço que Deus existe? Meu irmão, que todo lugar que você pisar seja melhor, porque você carrega em você a graça de combater o que é do demônio. Que todo lugar que você entre seja bendito, porque dentro de você existe tamanha graça que é capaz de dissipar as trevas. E eu profetizo isso hoje. Dentro de você existe a força para dissipar as trevas. Portanto, combata. Combata. Luta. Pois se você não lutar, se o exército de Deus não lutar, quem vai lutar? Quem vai lutar? Ou a gente está esperando que o demônio perca por WO? Se fosse, estava bom, né? Mas não vai. A gente sabe que não vai. Em muitos pontos, a gente tem perdido a luta, porque a gente não tem visto a graça que Deus coloca em nós. Nós aqui estamos em muitas pessoas, não sei quantas, um montão de gente. Jesus com 12 fez um estrago do tamanho do mundo. Não é possível que essa muvuca de gente aqui a gente não consiga mandar nem 3 pontas. Jesus com 12 mudou o mundo inteiro. A gente com esse monte de gente aqui, a gente não consegue mudar nem 3 pontas. A gente precisa rezar e combater. Combater dentro de nossas casas e fora delas. Anunciar o reino de Deus dentro de nossas casas e fora dela. A gente não pode se esquecer de nossas casas, né? Às vezes a gente se esquece. Mas a gente tem que combater dentro de casa e fora de casa. Nesse momento eu queria pedir a você que fechasse um pouco teus olhos e voltasse toda que existe aí dentro. A força de Deus. A força aí em Deus. A força que Deus colocou aí dentro. Percebe toda a graça de Deus que repousa dentro do teu coração. E na simplicidade da tua oração, toma posse agora de toda mudança que Deus tem para fazer na sua casa. Lembra agora da pessoa que mais precisa dessa graça de Deus, principalmente dentro da sua família. Lembra-se também de todas as outras que você sabe que precisam de Deus. Coloque elas diante de você e diz para elas assim:
eu combaterei por você. Eu lutarei por você. Eu lutarei para que você seja abençoado. Eu lutarei para que você seja agraciado e para que você conheça o amor. Eu lutarei para que Cristo te alcance. Eu lutarei por você para que você abandone todo o mal que te rodeia. Eu lutarei por você. Eu lutarei para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo. Desperta tu que dormes, retoma o teu bando. Escuta isso. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Deus conta com você. Por isso te escolheu. É preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Quero te convidar agora a ficar de pé. E que nesse primeiro momento nós possamos ser combatentes na oração. E nós vamos fazer uma grande oração de intercessão pelas nossas famílias. Que o Senhor possa despregar agora a nossa língua, para que nós possamos profetizar sobre as nossas casas. Desprega a tua língua, irmão, e fala e profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre essa graça de Deus que Deus tem sobre o meu lar. Seja combatente, seja forte. Profetiza contra todo vício, contra todo adultério, Senhor Deus. Nós profetizamos sobre as nossas famílias. Destrói, Senhor Deus, no meio de nós todo vício, todo alcoolismo, todo vício do cigarro, Senhor Deus. Destrói no meio de nós, Senhor Deus, todo adultério. Toda falsa enfermidade em nossas famílias, oriundas do desânimo, da depressão, toda falsa enfermidade, Senhor Jesus, ataques de mudança de humor, mau humor, Senhor, oriundo, Senhor Jesus, do desânimo espiritual.
de feitiço lançado sobre nossas casas, Senhor Deus. Toda contaminação e toda amargura de pessoas que fizeram para poder separar, causar separação de esposa, de esposa. Toda amargura. Toda mágoa guardada no coração. Todo juramento de falta de perdão, de esposa para esposa, de filho para o pai, todo julgamento de atitude do pai, filho. E vai louvando a Deus agora pela tua família. Toda maldição e finanças de algumas famílias caia por terra agora. Livrar-te de todo desemprego, Senhor Deus. Toda dificuldade financeira. Tirar nossa, Senhor, todo ódio. Seja quebrada em nome de Jesus agora toda maldição, toda praga jogada de mãe, em filhos, Liberta nossas famílias, Senhor Deus, de toda maldição que vem pela árvore genealógica. todo casamento entre nós, solos. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te, é preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te, confia no Senhor e segue. E agora você vai louvar a Deus pela tua família. Louve a Deus e vai falando para Deus o nome de cada pessoa. Senhor Deus, eu te louvo pelo meu pai, Senhor Deus. Eu te louvo por essa pessoa que o Senhor escolheu para ser meu pai, ainda que ele não seja perfeito. Eu te louvo por aquele homem, Senhor Deus, que do jeito dele amou, Senhor Deus, em tudo. Bendito seja pelo meu pai, Senhor. E vai louvando por cada pessoa, Senhor Deus, pela sua mãe. Louve pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus irmãos. Vai louvando a Deus. Vai louvando a Deus e confessa diante de Deus: eu sei, Senhor, que todas essas pessoas são bênçãos para mim. E que nesse momento, se existe alguém para você perdoar, a palavra que Deus me dá é mágoa. Que você possa dar o perdão para a sua família. Pessoas que precisam perdoar, o Senhor me revela que algumas noras que precisam perdoar sofrem por algumas maldições lançadas e que caíram na família, essa maldição. Às vezes a pessoa, no momento de xingamento, lançou uma maldição sem querer e a maldição caiu. Perdoe agora essa pessoa, essa senhora, perdoe pelas suas palavras. Perdoe também, Deus coloca um pai, um filho que não se sentiu amado pelo pai e criou ódio do pai por todas as vezes em que ele não te amou, todas as vezes em que ele não te deu carinho, em que ele judiou da sua mãe. Perdoa. A falta de perdão só te escraviza. E se ele não te amou, e se este homem, se teu pai não te amou, perdoa. Porque na falta de amor é aquele que não tem amor. É
muito mais infeliz do que qualquer outro. Perdoa e reza pela conversão daquele que você tem mágoa. Seguindo os exemplos de Cristo, abençoai os que te amaldiçoam. E nós queremos abençoar, Senhor Deus, a todos aqueles que nos amaldiçoaram. Converte em bênção, Senhor Deus, toda maldição que nos lançaram. Converte em bênçãos para nós, Senhor Deus. E converte em bênçãos 2 vezes maior sobre aquele que nos amaldiçoaram, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Porque a nossa lei é o amor. É isso que nós, enquanto exército de Deus, viemos anunciar. O amor. E manda fogo sobre nossas famílias, Senhor Deus. E vai clamando o Espírito Santo sobre a tua família. Manda fogo sobre minha casa, Senhor Deus. E que o teu fogo venha consumir aquele lar. Venha consumir o meu lar. Vem destruindo todo o vício, Senhor. Manda fogo, Senhor, e abastece. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. 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 Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. 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 Que se cumpra em nossas famílias a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diz isso para o Senhor: Senhor, cumpre em minha casa, cumpre em minha família essa tua palavra, que verdadeiramente eu e a minha casa, Senhor Jesus, não somente eu, mas eu e a minha casa possamos te servir, Senhor Deus. Que toda a minha casa te sirva, Senhor Deus. Que o meu pai te sirva, que a minha mãe te sirva, que os meus irmãos te sirvam, Senhor Deus. Que até o cachorro na minha casa te sirva, Senhor Jesus. Porque lá em casa o teu nome é bendito, porque lá em casa o teu nome é glorificado, Senhor Deus. Opera uma transformação, Senhor Deus, em nossos lares. A partir da noite de hoje, opera uma transformação em nossas casas. É o que nós te pedimos. Dá uma palavra de que tem um homem com depressão e com dificuldade de trabalhar. E o Senhor mesmo pede que você reze, que você não assista a graça, mas que você reze. O Senhor quer te libertar da depressão, de todo o desânimo de ir para o serviço, de trabalhar. Realiza curas em nossos meios, Senhor Jesus. Realiza cura em nosso meio. Vai tocar na saúde, Senhor Deus, de todo aquele que reza pelos seus doentes. Cura os nossos doentes, Senhor Deus. Nós te pedimos também esta noite. Realiza milagres no meu irmão, Senhor Deus. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo, meu Senhor. Manda fogo. Manda fogo, meu Senhor. Fogo do céu. Fogo do céu. Fogo
nós rezávamos, ela dizia para Deus assim: mas Deus, faz tanto tempo que eu peço, faz tanto tempo que eu rezo, eu não acredito mais que o Senhor vai realizar um milagre. Meu irmão, creia, porque ainda que demore, Deus vai realizar um milagre na tua família. Então, a posse disso, você que rezava isso durante a oração e falava para Deus: mas Deus, eu rezo há tanto tempo, tua graça não vai vir. A graça vem, meu irmão. Ser perseverante na oração. Lembra da viúva que queria que o juiz lhe fizesse justiça, e todos os dias falava com essa mulher, com o juiz, até que ele lhe fez justiça. O Senhor fará justiça em nossas famílias, e nós te louvamos, Senhor Deus, por isso. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós, porque o Senhor se lembra de nossas famílias, porque o Senhor se lembra de todos nós. Bendito sejais, Senhor Deus, porque Tu és soberano, Tu és supremo, Tu és forte, Tu és Deus. Louvado seja, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor realizou no meio de nós e minha vida. Levante os seus braços e agradeça, Jesus. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez nesta noite, por tudo que Ele faz e continuará fazendo, pelas suas profecias no nosso meio. Meu Senhor, obrigada. Obrigada, amado. Queremos o Teu nome e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno. Canta! Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, proclamemos isso, grande, porque Tu és grande, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, Alegria de toda a terra.